Fala galera, tudo bem com vocês? Quem tá falando é Manuel Horta, tenho 20 anos de idade e sou participante aqui da Mansão Alfacom. Eu vim contar para vocês hoje a minha experiência que está sendo morar aqui na mansão e como que é ser tutorado pelo Evandro Guedes. Vou começar contando pela experiência, que é uma coisa bem diferente do que eu imaginei que seria, porque você tem uma perspectiva que seria como se fosse um regime militar, né? Uma coisa que tipo, estudar o dia todo, totalmente, mas foi uma distribuição muito interessante das horas, vamos dizer assim, líquidas que você tem, que o seu cérebro aguenta estudar, e a divisão de tarefas que você pode fazer no seu dia a dia. Então a experiência que está tendo aqui vai ser levada para o resto da minha vida, porque não é uma coisa utópica. Eu posso aplicar toda a estratégia de estudos e de rotina na minha vida normal em minha casa. Então só nesse ponto eu achei bem interessante e dá para desenvolver bastante coisa aqui produtiva. A questão do Evandro ser nosso tutor foi tipo assim, outra coisa que foi uma quebra de paradigma. Você pensa que o Evandro é uma coisa pelas redes sociais, né? Um cara super inteligente, um exemplo, mas você tem uma perspectiva totalmente diferente da pessoa. Conhecer ele foi uma coisa assim, acredito que vai ser uma parte que vai mudar minha vida. Porque tudo que ele me ensinou até então abriu minha mente para várias coisas, principalmente saber ter uma rotina e uma disciplina de verdade. Eu sempre pensei que eu era disciplinado em alguns lugares e sabia que eu tenho alguns erros, mas aqui a gente realmente se olha no espelho de verdade. Então ele conseguiu transformar o conhecimento que ele adquiriu na vida dele e usou a sabedoria de aprender com os outros, lendo livros e aprendendo com outras pessoas, e conseguiu juntar tudo isso numa mente só, que é a dele, e passar isso para nós. Então, tipo, achei muito produtivo essa convivência até agora. São só 3 semanas e eu aprendi coisas assim para a vida já. Esses 3 meses serão certamente muito produtivos, vai enriquecer tanto meu intelecto e minha vida em si, meu modo de pensar, meu modo de agir, que eu vou sair daqui diferente, como eu já imaginava sair diferente, mas superou minhas expectativas. Então é muito interessante a forma que a pessoa do Evandro é, que ele consegue nos passar conhecimento de forma calma, de forma focada, e ele é sucinto nas coisas. Ele vai contando as histórias assim e vai bem bacana. Eu falei até com ele uma vez, mas não é comparando, lógico que tem o peso, né, do conhecimento, da importância histórica e tal, mas é como se eu estivesse conversando com um filósofo, como se fosse, não é Platão, mas é uma ideia como se fosse, porque a ideia do diálogo que ele faz com a gente não é uma sala de aula, não é uma palestra que todos sentam enfileirados e ficam olhando para um ator ou para alguma coisa assim. É um papo muito mais natural. Ele senta conosco, a gente fica praticamente uma meia-lua em volta dele. Ele vai soltando o conhecimento dele pra gente, e quem prestar atenção pega, quem não prestar atenção perde. Mas é um diálogo natural. Você não se sente pressionado a absorver aquilo para lembrar para uma prova, por exemplo. Você absorve aquilo porque você acha interessante, sua mente já assimila aquilo como uma coisa que é necessária para ela, porque é um prazer escutar o cara falar. É engraçado, é bem interessante, é muito construtivo. A questão da pré-imaginação, na pré-ideia de onde você quer chegar. Ele falou das histórias da vida dele e que ele sempre imaginava ele estar nos lugares onde as pessoas duvidavam que poderiam chegar. Não somente dele, mas delas próprias. As pessoas que ele vivia ao redor dele, duvidavam da própria capacidade e não faziam nada para mudar. Ele, pela inconformidade, né, ele ficou inconformado com a situação que ele teve e buscou mudar de vida. Isso é interessante porque a gente não costuma pensar no futuro de forma clara. Você tem um objetivo, mas ele é vago. Ele não é imaginável, não é sólido na sua cabeça. Ele conseguiu fazer isso e me passou isso. Então hoje eu me imagino claramente, por exemplo, dentro do exército, fazendo certas coisas, já imaginando a minha rotina, já imaginando o que eu posso vir a ser, os cursos de formação que eu quero fazer, onde eu quero chegar, como chegar. E eu sei como pensar isso e prever isso. E eu só preciso fazer a minha parte, porque se depender de mim, eu estou lá dentro.